Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro Uma Demão de Verde, da jornalista canadense Elaine Dewar. O livro é uma espécie de autobiografia da jornalista que passou a investigar o movimento ambientalista no final dos anos 80. E ela apresenta vários relatos, histórias de que tomou conhecimento, mas em ordem cronológica. E ela não sabia exatamente de que se tratava o movimento ambientalista no início. Então o livro acaba tendo uma espécie de estrutura um tanto confusa, porque é na verdade um grande quebra-cabeça. Ela vai descobrindo as peças desse quebra-cabeça, vai montando, e aí as coisas só começam a fazer sentido lá para o final da segunda parte do livro, até porque muitas das personagens citadas que ela entrevistou contam histórias incompletas, incongruentes e muitas vezes contraditórias, em muitos casos por ignorância mesmo dessas pessoas. E a narrativa começa com a autora indo assistir a uma palestra do índio Kayapó Paulinho Paiacan. Ele se apresentou em uma igreja anglicana, a igreja de São Paulo, em Toronto, no Canadá. E tinha um tradutor lá, que foi o antropólogo Darrell Posey, que vai ser citado muito ao longo desse livro. E Paiacan, ele, por assim dizer, galvanizou a plateia, O pessoal ficou ali hipnotizado, que ele começou a mostrar a floresta amazônica, e falou já do desmatamento, das queimadas, de como estavam sendo ameaçados. Era ainda a época do regime militar, creio eu. E ele queria fundos para proteger a floresta, E aí já vinha aquela narrativa de que os índios são os verdadeiros defensores da floresta, porque eles criaram aí grandes mecanismos de plantação e caça que eram completamente sustentáveis. Inclusive essa é uma das ideias defendidas por esse Darrell Posey, esse antropólogo que foi o tradutor dessa palestra, que ele dizia que os Kayapós, por exemplo, sabiam até mesmo usar determinadas espécies de insetos nas plantações, porque esses insetos iriam espantar certos predadores daquelas frutas que estavam sendo plantadas. Então ele descreveu um sistema extremamente complexo de plantação utilizado pelos Kayapós, e que provavelmente não era bem esse o caso. Ele deve ter embelezado um pouco aquilo ali. Mas Paiacan, naquela palestra, estava preocupado com a construção de usinas hidrelétricas no rio Xingu, na região ali, os militares queriam desenvolver aquele lugar, e obviamente o fornecimento de energia elétrica seria um dos grandes passos para realizar esse desenvolvimento. E aí ele disse que com a questão do represamento de rios e etc., isso iria prejudicar muito o estilo de vida dos Kayapós. Então ele precisava de dinheiro ali dos canadenses presentes para organizar algum tipo de resistência, de defesa contra esse avanço de obras de infraestrutura na floresta amazônica. E aí ela até descreve assim, o evento como tendo sido algo quase que mágico, porque ele praticamente hipnotizou a plateia. Ela dizia que era como se tudo ao redor tivesse ficado muito mais escuro e as pessoas só vissem Paiacan ali no centro. Tinha uma apresentação de slides, umas coisas assim. O pessoal vivia numa cidade poluída, ali no Canadá, e aí quando foram mostradas aquelas imagens assim de crianças peladas na floresta, sei lá, aquela coisa do contato com a natureza, eles se encantaram com isso. E aí foram e deram dinheiro lá para a causa. Só que as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, porque vem uma série de outros pedidos de arrecadação de fundos para essas entidades assim ambientalistas, para índios, que aconteceram nos meses seguintes a essa palestra, e isso daí começou a despertar um pouco o interesse da autora, colocou ali aquela pulga atrás da orelha. Então, ainda no começo do livro, nós somos apresentados a um outro índio muito famoso,
aqui no Brasil, que é o cacique Raoni, e diz que desde aquela época, no final dos anos 80, ele já vinha viajando o mundo divulgando essa agenda ambientalista e arrecadando fundos para o movimento verde. Ele se juntou com o cantor Sting, que tem a banda The Police, se eu não me engano, um cantor bastante famoso, ou que foi, né, muito famoso algumas décadas atrás, e Sting criou uma fundação para proteger a floresta amazônica. Só que alguns meses depois, né, surgiu aí um pequeno escândalo de um desvio de dinheiro que tinha ocorrido dentro dessa fundação, porque um dos chefes do conselho ali, ele não tinha utilizado toda a verba para a questão aí do movimento ambientalista, ele tinha embolsado ali uma parte. Aí, com essas coisas acontecendo e uma nova série de palestras de Payacán para arrecadar dinheiro, só que dessa vez para conseguir coisas como caminhões e aviões ali para os índios que estavam meio que isolados, né, na floresta, numa região bem distante da floresta, e a participação de algumas grandes empresas nesses empreendimentos, ela começou a investigar essa situação. E uma das histórias assim das mais interessantes, né, que é narrada no livro, é uma conversa que ela teve com Jason Clay, que é um desses, né, ligados ao movimento ambientalista, um dos chefões, assim, digamos. E ela ficou sabendo que ele tinha um plano para criar um negócio de venda de castanhas do Pará envolvendo os caiapós. Que o que acontecia é que as castanhas eram vendidas para uma série de intermediários, né? E essas pessoas é que levavam as castanhas para os mercados na América do Norte e na Europa. E aí ele queria fazer de alguma maneira que eliminasse esses intermediários, o que iria baratear muito o preço do produto, e os lucros, uma parte dos lucros seriam repassados de volta aos caiapós, aos índios. Só que o interessante é que isso estamos falando do Canadá. Então a empresa que queria fazer a doação para esse projeto era uma empresa britânica, a Body Shop, que queria doar o dinheiro para uma ONG beneficente no Canadá, e essa ONG faria um repasse para o Brasil através da Agência de Desenvolvimento Internacional Canadense, a CIDA. Então veja que coisa esquisita, né? Uma agência, uma empresa britânica mandando dinheiro para uma ONG no Canadá, que depois manda o dinheiro para uma instituição oficial no Canadá, e essa por fim repassaria para o Brasil. E aí ela pergunta exatamente por que nessa triangulação, sei lá como chamar isso daí. E ele dizia que a empresa canadense, a agência canadense, né, para o desenvolvimento internacional, tinha planos de dobrar e às vezes até mesmo triplicar a quantidade de fundos que ela arrecadava para serem doados ao exterior. Aí, como é isso? Digamos que você tivesse uma empresa lá, uma ONG, né, no Canadá, que arrecadou $50 mil canadenses para os índios no Pará. Aí você mandava para essa agência de desenvolvimento, ela acrescentava mais 50 mil, mais 100 mil dólares, e aí enviava isso daí para o Pará. Aí é uma coisa bastante estranha. Só que aí ela foi percebendo que, na verdade, essa agência canadense, né, tinha interesses em manter a população ali na região amazônica num estado, digamos, ainda indigenista, né, vamos falar assim. Ou seja, eles não queriam que o desenvolvimento chegasse naquela região. E como vou mostrar mais para frente, né, com alguns outros exemplos, é também uma questão de concorrência com relação à exportação de produtos primários, enfim. Mas o interessante dessa história todinha, desse Jason Clay, da venda de castanhas do Pará, era que o grande comprador, um dos grandes compradores das castanhas do Pará, seria justamente essa empresa britânica que fez a doação para a ONG canadense no primeiro lugar. Ou seja, a empresa iria se beneficiar, né, fez essa doação supostamente beneficente,
mas o objetivo dela era conseguir um produto, né, as castanhas do Pará, a um preço mais baixo e conseguir aumentar com isso a sua margem de lucro. Tem umas histórias assim muito doidas que são narradas no livro, algumas bem mais complexas do que essa, coisa assim que você teria que ler o capítulo umas 2 vezes para entender de que se trata. Ela ficou, né, muito intrigada com essa questão toda, né, de ONGs que recebiam dinheiro de empresas privadas e desse relacionamento das ONGs com as agências internacionais de desenvolvimento, como essa do Canadá, e também viu que a embaixada canadense tinha uma grande proximidade com diversas ONGs no Brasil, e a embaixada aqui acabava repassando dinheiro para essas ONGs, sobretudo as ONGs ambientalistas, e ela disse o seguinte: eu sempre havia pensado que organizações não governamentais significavam independência dos governos. Nesse contexto, não governamental parecia significar organizações que os governos usavam para fazer os seus negócios indiretamente. Eu comecei a pensar sobre esses grupos como organizações governamentais privadas, as OGPs. Elas são organizações com financiamento privado, mas recebem sua direção política e algum dinheiro dos governos, ao mesmo tempo em que aparecem diante do mundo como se fossem independentes dos governos. Então isso daí exemplifica muito bem essa questão das ONGs, né? E até aqui mesmo no Brasil, por exemplo, na época do governo Dilma, tínhamos muitas ONGs que recebiam dinheiro do governo. Eu sempre achei isso estranho. Como é que uma organização não governamental está recebendo dinheiro do governo? Aí, se você for estudar essa questão mais a fundo, vai ver que tem muitos aspectos aí relacionados ao enfraquecimento da soberania nacional. Para quem tiver mais interesse, aí é só ver o pensamento, digamos, de Fernando Henrique Cardoso com relação às ONGs, que ele não chama nem de organizações não governamentais, ele chama de organizações neogovernamentais, e diz que seria como que o próximo estágio, né, de organização da sociedade civil, não sei o quê. E ele acaba defendendo a ideia de que as ONGs devem ter um espaço ali para executar tarefas que antes caberiam aos governos nacionais. Numa conversa com Darrell Pose, né, o antropólogo que traduziu a palestra de Payakan, ele diz que foi indiciado por incitar os Kayapós e levá-los para fora do país para provocar uma crise econômica. Veja só, né, que os Kayapós ali tinham, digamos assim, uma assessoria de antropólogos, e no final dos anos 80, juntamente com o dinheiro que eles vinham recebendo do exterior, eles foram então capazes de se organizar, né, por conta desse apoio dado pelos antropólogos, e influenciaram na redação da Constituição Federal de 88, que tinha alguns capítulos assim, né, mas pelo menos a versão original, assim, que não chegou exatamente a ser aprovada, mas tinha algumas coisas ali que deixaram pessoas muito preocupadas, né, principalmente militares, e alguns outros nomes, como Plínio Corrêa de Oliveira, também questionou bastante, que era um enfraquecimento mesmo da soberania nacional, que tinha planos ali de que índios tivessem passaporte, aliás, dupla nacionalidade, né, eles fossem considerados, por exemplo, caiapós e brasileiros. Aí muitos já viram ali como uma possibilidade de uma secessão no futuro, né, de que as nações indígenas viessem a querer se separar do Brasil e constituir governos próprios, né? E isso daí já foi mostrado, assim, é mostrado nesse livro, como que os antropólogos e as agências internacionais e as ONGs arrecadaram fundos e direcionaram os índios para que eles fizessem alguma coisa nesse sentido. E o livro mostra o quão insidioso é o movimento ambientalista, que é perigoso justamente pelo fato
de parecer inofensivo. Então, a autora até diz, né, que os militares, na época do regime militar, não consideravam o movimento ambientalista como sendo subversivo. Mas hoje a gente sabe, né, que muitas das pautas do movimento ambientalista foram sequestradas pela esquerda, de fato. E o Partido Verde, ou qualquer que seja aí a sua denominação, muitas vezes é apenas mais um braço da agenda revolucionária internacional. Então tem um caso relatado no livro que mostra os interesses financeiros por trás dessa agenda verde. Isso é bem interessante. Trata-se da empresa Paranapanema, uma empresa de mineração que extraía estanho de terras indígenas desde a década de 80. E aí eles tiveram uma relação bastante amistosa com os indígenas naquela época. Só que eventualmente eles se tornaram hostis. E havia entre eles, né, pessoas que faziam parte de uma organização católica. Ela não cita qual é, mas eu imagino que seja alguma coisa ligada à teologia da libertação, né, para fazer esse tipo de trabalho com índios nessa região e promover esse tipo de atividade, de atitude. E os índios se tornaram hostis, né, e essa organização católica recebia dinheiro de diversos países europeus, como França, Alemanha, acho que Grã-Bretanha também, Suíça, se eu não me engano, e da Austrália. E aí um detetive suíço foi contratado para investigar essa situação, ver de onde vinha o dinheiro, de que se tratava isso, e ele concluiu que mineradoras estrangeiras, né, desses países, da Europa e da Austrália, estavam descontentes com o fato de essa empresa, a Paranapanema, estar extraindo estanho a um baixo custo, né, e podiam escoar a produção com facilidade, e decidiram então organizar os índios para causar problemas à produção local. E isso elevaria os custos do produto, que acabaria então beneficiando as empresas estrangeiras. E aqui se nota essa simbiose, né, ou essa relação aí entre o movimento ambientalista e as grandes empresas, né, o grande capital aí no mundo, que eles muitas vezes tentam usar da agenda ambientalista para impedir o desenvolvimento de determinadas regiões do planeta e fazer então com que eles continuem ali com um monopólio ou um oligopólio de determinado produto e com isso elevem aí os seus ganhos, né, os seus lucros. E a agenda ambientalista só começou a fazer mesmo sentido aí na cabeça da escritora Dewar quando ou depois que ela teve uma conversa primeiro com Maurice Strong, que é um dos principais articuladores do que ela veio a chamar de Agência de Governança Global. Maurice Strong, para quem não sabe, ele presidiu a Conferência de Estocolmo em 72 e a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro em 92. Além de tantas outras coisas, acho que ele estava à frente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, assim, várias organizações dessa agenda ambientalista, ele estava à frente. E aí ele começa a falar assim, de como criou uma mega articulação em âmbito internacional para defender esses interesses da Agência de Governança Global. Então, ele usava assim umas táticas que são tão avançadas que é até difícil de explicar, a verdade é essa. Então, por exemplo, ele fazia parte do conselho de administração de uma empresa de energia elétrica no Canadá, e essa empresa estava para ser adquirida por uma outra empresa. E aí o que ele fez, juntamente com um amigo dele, foi comprar as ações dessa empresa que iria adquirir a empresa onde ele trabalhava, que assim, quando ele detivesse boa parte das ações dessa outra empresa, né, que compraria a empresa menor, ele então teria o controle das duas empresas, né, porque ele estava controlando a empresa que iria adquirir a outra, e só que não estaria necessariamente no grupo ali de conselho, ele seria simplesmente um acionista majoritário. Então tinha muitas coisas desse tipo assim que ele fazia, de manipulação, né, do mercado de ações,
coisas também com o sistema financeiro, de encontrar maneiras, né, de passar dinheiro para outros países, né, ou seja, enviar dinheiro para o exterior, enfim, ele faz um monte de coisa desse tipo. E ela percebeu, a autora, né, que o Fórum Econômico Mundial era, aqui abre aspas, um lugar onde multinacionais e governos estavam estabelecendo privadamente as novas regras do jogo global, incluindo até mesmo os padrões regulatórios que os governos nacionais iriam impor. Fecha aspas. Isso daqui, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, né, na Suíça, foi também articulado em grande parte por Maurice Strong, esse mesmo sujeito aí. E um trecho do livro resume bem a tecnocracia da nova ordem mundial, nessa questão de tomar as decisões em instâncias supranacionais e não passar pelos representantes eleitos pela população. E ela fala o seguinte: os interesses multinacionais reunidos em lobbies não tinham o desejo de matar inteiramente os estados nacionais. A motivação dos níveis regionais, aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Quando alguém que defende a agenda globalista, o que está tratando, né, desse meio, fala em nível regional, ele não fala, por exemplo, do Nordeste do Brasil, Sudeste do Brasil, não, ele fala, o regional é sinônimo de continental, então seria europeu, africano, asiático, enfim. Voltando aqui, a motivação dos níveis regionais e globais de governança era a de desacoplar os poderes dos governos da grande massa dos governados para assegurar que os lugares onde decisões cruciais são tomadas não possam ser atingidos diretamente pelos eleitores, embora possam ser facilmente atingidos por interesses importantes. Estes interesses queriam que os governos parecessem democráticos, pelo menos para propósitos de relações públicas, mas que não respondessem a ninguém mais, senão os interesses multinacionais. Então, isso daqui é um bom resumo da agenda globalista, né? Essa agenda de governança global. O pessoal ali, essa elite mundial, se reúne através desses fóruns de organizações supranacionais, né? Determinados órgãos da ONU passam certas resoluções que serão então transformadas em leis nos países membros das organizações, mas as resoluções são criadas por pessoas que não foram eleitas pelo público, pelos eleitores, né? Pelo povão. Então você tem o que ela chama aqui de desacoplamento, né, dos interesses da elite global com o do eleitorado. E com isso eles conseguem fazer algo assim, uma espécie de totalitarismo de veludo, né, para usar uma expressão que já foi utilizada outras vezes aqui no canal, porque os governos mantêm a aparência de uma democracia. Então fica mais fácil, digamos assim, para a grande massa acabar aceitando essas resoluções, porque elas são tomadas, né, acabam sendo aceitas por um governo que foi eleito democraticamente. Então isso facilita a aceitação dessas medidas. Mais para frente, a autora fala da Cúpula da Terra, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, essa que foi organizada também por Maurice Strong, e ela diz que muitas das ONGs convidadas eram fantasmas, porque o próprio Strong disse que se as organizações de base reais não dessem apoio à agenda de governança global, seria necessário fabricar um apoio efetivo em simulacros de organizações. E isso, o que isso significa é que eles realmente criavam assim uma ONG que supostamente representaria os interesses de um determinado povo, mas era algo muito esquisito. Deixa eu dar um exemplo. Ele pegava
uma ONG no Brasil, né, que tinha sido fundada no Brasil, mas que era dirigido por um americano, e essa ONG recebia dinheiro do governo canadense. Tá? E aí mandavam o representante dessa ONG para a cúpula da Terra, e ele dizia estar representando, digamos, um grupo de índios no Acre. Só que ele estava sendo financiado por um governo estrangeiro, né? Então tinha segundas intenções assim na sua cabeça. Não era essa questão de promover o mundo melhor, né? Que se tornou aí quase que um lugar comum nas pessoas que defendem esses esquemas assim, seja de governança global ou movimento revolucionário internacional, enfim. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre 4 coisas que me chamaram a atenção nos últimos capítulos do livro. A primeira delas veio de uma palestra de Jason Clay, aquele mesmo sujeito das Castanhas do Pará, que disse que, ou pelo menos deu a entender, que os escândalos de corrupção ajudariam na causa da agenda da governança global, porque eles minariam a lealdade e a confiança das pessoas nas estruturas de autogoverno. Jason Clay apresenta as elites nacionais e os governos nacionais como sendo corruptos e obstáculos, né, que estão no caminho para o tal mundo melhor. Então, as pessoas, ao perderem a confiança nessas estruturas de autogoverno, iriam então buscar outras estruturas que pudessem colocar a sociedade em ordem. E essas outras estruturas seriam as entidades de organizações supranacionais, como a ONU e os seus vários tentáculos, né? Desde a Organização Mundial do Comércio, Unesco, etc. E elas buscariam isso daí, então. E, em segundo lugar, foi que o uso de dados de ONGs por jornalistas alimenta as próprias ONGs, porque elas acabam adquirindo credibilidade quando as suas informações circulam nos grandes meios de comunicação. Então, por exemplo, se um sujeito aí, um membro de uma ONG, é chamado para um debate ou para dar uma entrevista, ou é citado numa reportagem, numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, ou até mesmo num jornal impresso, isso acaba dando credibilidade àquela ONG, né? Porque as pessoas acabam sempre tendo, né, essa ideia de que o que passa, né, nos meios de comunicação, sobretudo na televisão, é alguma coisa que tem confiança. Então, como elas acabam ganhando essa credibilidade, isso faz com que os jornalistas no futuro continuem buscando cada vez mais essas fontes. É um ciclo que se retroalimenta, né? E aí os jornalistas vão buscar essas fontes e acabam colocando então nas próximas matérias, né, próximas reportagens, mais e mais citações daqueles mesmos grupos. Isso acaba então reforçando cada vez mais a credibilidade dessas organizações não governamentais. Em terceiro lugar, foi o aspecto da religião ecológica, que é uma ideia que vem ganhando força nesses ambientes. Então, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo o livro False Dawn, de Lee Penn, que está disponível gratuitamente no site do autor, embora seja tudo em inglês, né? E para quem não lê inglês, O Poder Global e Religião Universal, do Monsignor Cláudio Sanaurra, que trata muito dessa questão da religião ambientalista, da religião ecológica. E a WWF Internacional, por exemplo, já tinha incluído na sua lista de objetivos uma nova aliança entre a conservação da natureza e a religião. E isso em 1986, tá? Então não é de se surpreender aí o fato de que muitas das grandes religiões atualmente, né, vêm colocando questões aí como o pecado de você desmatar a natureza e coisas do tipo, né? A necessidade de cuidar da nossa casa comum. Isso daí é um termo muito perigoso. Quando alguém fala de casa comum da humanidade, que é o planeta Terra, muito provavelmente tem alguma ligação com
essa agenda ambientalista. E por fim, uma coisa que aconteceu na Cúpula do Rio, tem até um vídeo no YouTube, eu não sei se está legendado em português, mas vale a pena assistir, é um vídeo curtinho, se eu não me engano tem ali no CC, naquele Closed Caption, não tem a legenda mesmo, não que eu tenha visto, mas foi o discurso de Severn Suzuki, que era uma garota ali de uns 12 anos, eu acho, que discursou, né, na Cúpula do Rio, e ela falou sobre o terror sentido pelas crianças, para as quais ninguém podia assegurar que a água, o ar e o solo estariam aptos para uso no futuro. Então veja só, qualquer semelhança com Greta Thunberg não é mera coincidência, tá? O uso de crianças para falar, assim, né, dar discursos com frases de efeito e que buscassem emocionar a população, né, mexer com esse lado dos sentimentos, das emoções, isso daí já vem sendo usado há algumas décadas pelo movimento ambientalista. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E é uma leitura que eu recomendo muito, Uma Demão de Verde, para quem quiser entender as tramóias aí que acontecem no movimento ambientalista internacional. Até a próxima.